Darlison, é uma situação realmente de muita tensão. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. A gente está bem em um dos acessos aqui ao Complexo da Penha. Você vê como tá poucas pessoas saindo. Geralmente esse horário, né, a gente está falando 7h15 da manhã, já teriam mais pessoas passando por aqui, indo para o trabalho. Mas aos poucos a gente vê que as pessoas estão deixando sim a comunidade e tentando seguir a rotina, mas com um clima realmente de muita tristeza, de muita preocupação, de muita apreensão. Porque a gente sabe que muitos moradores ficaram ali no meio do fogo cruzado. Temos pelo menos 3 moradores que foram baleados ontem durante essa operação, pessoas que estavam aqui nessa região do Complexo da Penha e Alemão, e agora também moradores estão reunidos numa praça aqui perto, na Praça São Lucas, a poucos metros daqui, onde foram levados corpos que foram encontrados na mata. São pelo menos 38 corpos que foram retirados pelos próprios moradores. Eles se reuniram, foram também com pessoas da associação e trouxeram esses corpos ali em caçambas, trouxeram em caminhonetes e reuniram todos eles nessa praça para que os familiares possam identificar quem são essas pessoas. Para você ter uma noção, aqui onde a gente está também é muito próximo ao Parque Xangai, à estação do BRT da Penha. Você vê que tem até algumas pessoas tentando voltar para a normalidade, mas a gente já perguntou para alguns moradores que disseram para a gente que as escolas aqui dentro não estão funcionando. Não temos isso ainda oficialmente da secretaria, mas temos os moradores que receberam esses avisos e não levaram os filhos para a aula. Tem também pessoas que não vão trabalhar hoje por conta dessa questão do transporte, que ontem foi realmente um dia muito atípico, com várias linhas de ônibus suspensas, depois que os ônibus foram usados, né, com barricadas aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Foram 96 ônibus utilizados como barricadas e 204 linhas impactadas. Então você vê que as pessoas estão retomando a rotina um pouco mais tarde, talvez ainda aguardando para saber se os seus serviços vão continuar normalmente, mas a gente já sabe que as unidades de saúde estaduais vão funcionar durante o dia de hoje aqui na região do Complexo da Penha. Agora, Darlison, algo que chama muita atenção é que a gente não está vendo o policiamento, geralmente, que a gente vê nessa entrada aqui, nesse acesso ao Complexo da Penha, próximo aqui ao Corpo de Bombeiros. Mas já passamos por viaturas e também por veículos blindados da Polícia Militar, circulando aqui os acessos para reforçar a segurança aqui na região. Mas é um clima de muita tensão depois de uma operação como essa. A gente está falando aí de mais de 70 mortes, 4 agentes públicos, 2 policiais civis, 2 policiais militares nessa contagem também. Foram mais de 80 pessoas presas durante essa operação e vários fuzis, muita droga, que foi apreendida durante essa operação ontem por aqui. E a todo momento os moradores vou pedir para o Thiago mostrar agora ali a polícia passando. Essa imagem que a gente vê com frequência aqui, a polícia circulando pelo Complexo da Penha. E quando os moradores passam pela gente, eles gritam e falam: foi horrível, foi um momento de terror. Muitas pessoas, claro que não podem gravar porque moram numa área aí que é controlada, pelo tráfico, então não querem se expor, mas relatam que foi realmente um dia assim muito difícil, que até quem mora aqui há mais tempo nunca tinha passado. Chegaram a comparar até nos anos anteriores, quando a gente viu a ocupação que aconteceu aqui no Alemão, e disseram que foi realmente uma situação ainda pior para eles, Darlison. Que dia triste, hein, Ronils? Bom dia para você. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias. Bom dia. Triste é o mínimo, que a gente consegue dizer. É doloroso, é muito triste. E é isso, Também tem muitas relações próximas também, então é uma dor que é quase presencial, assim. Mas a gente está aqui, para a gente tentar minimamente ampliar a compreensão, a análise, de tudo isso. E quem são as vítimas, quem são os culpados? A gente volta a falar sobre esse assunto, E não é novidade que isso aconteça, Ronilson? O que é mais triste, Essa situação que a gente vê agora, ela já aconteceu outras vezes no Rio de Janeiro. Essas mega operações, elas são realizadas como uma forma de dar uma resposta ao crime organizado que está presente no nosso país como um todo, inclusive em Brasília, Inclusive na política brasileira. E é muito triste que essas mega operações, elas não trazem a resposta que a comunidade quer, Esse que deve ser o olhar, o Ronilson? E a sensação que é cada vez mais, quer dizer, eu mesmo hoje no artigo, acho que eu usei essa expressão também, denunciando essa operação como um fracasso a despeito do governador ficar reiteradamente colocando como um sucesso, uma operação da história. Mas você sabe que, olhando pela perspectiva do governador, ele está certo. A operação é um sucesso, porque uma operação desse tamanho, algo nessa dimensão, não teria como acontecer diferente do que foi desenhado. Ela foi um sucesso porque ela foi desenhada para ser assim, E eu acho que é importante a gente
Eu acho que é importante a gente olhar também por essa perspectiva, porque o fracasso de uma operação como essa, ela também depende de um reconhecimento de quem organizou a operação, dizer que por mais que ela tenha sido bem organizada, no sentido de garantir a segurança, preservar as vidas, etc., ela pode ter saído do controle, porque uma operação pode sair do controle. Você não sabe como vai ser a resposta exatamente, a despeito da gente ter uma longa tradição de operações policiais e como as facções respondem. Isso não é novidade. Todo mundo sabe da maneira que eles vão responder. O que eles vão fazer, que eles vão interditar ruas, fazer barricadas, que eles vão tocar o terror na cidade, que eles vão alterar a rotina da cidade. Essa é uma resposta que qualquer um que conheça a trajetória da relação operações policiais e facções criminosas, favelas no Rio de Janeiro, sabe. Isso é a primeira coisa que tem que estar num desenho quando você vai desenhar a operação. A gente não vai fazer operação, eles vão ficar lá esperando todo mundo se entregar e acabou, não tem mais, não, vão entregar as armas e acabou. Não tem. Vai ter resposta e as respostas não são criativas. A coisa mais criativa dessa resposta foi o uso do drone, porque o de restante é tudo que eles sempre fazem. Então, o governador sabe como as coisas acontecem, ele sabe exatamente como é, e ele paga para ver. E ele paga para ver exatamente porque ele sabe quais são as consequências. Então, uma operação pode dar errado, ela pode ter saído do controle, ela pode ter tido uma resposta inesperada. Na medida em que o governador não demonstra nenhum tipo de arrependimento, de constrangimento, de tristeza, ele sequer demonstra algum lamento por a operação ter atingido, afetado, impactado, mudado, alterado a vida da cidade. Ele tem a operação como normal. Então ela foi um sucesso porque ele sabia como a operação seria do início ao fim. Ele sabia da possibilidade de mais de 100 corpos. Tanto ele sabe que ele simplesmente aposta numa divisão entre uniformizados e sem uniformes. 4 policiais morreram, todo o restante você coloca na categoria de que ele coloca como bandidos neutralizados. Não tem investigação, ele não sabe quem foi. Muitos tiros foram feitos de maneira aleatória. Muitos corpos largados na mata, como é uma característica cada vez maior nessas operações. Assim na Cidade de Deus, e assim no Salgueiro, e assim por outras operações. Então, a gente precisa encarar que ela foi um sucesso na perspectiva do governador, e o governador tem que ser responsabilizado pelo sucesso de uma operação que ele desenhou para ser exatamente assim, para transformar quantidade de mortes em impacto, em repercussão eleitoral, em engajamento popular, em demonstração de enfrentamento da violência à custa da vida das pessoas, como aquela senhora que está ali. Para além de tudo que ela tenha dito, eu acho que é uma coisa importante. Os traficantes estão aqui. O discurso as favelas estão sob o domínio dos traficantes. O que aquela senhora diz é o seguinte: os traficantes estão aqui, mas eles não saem matando o roto dentro da favela. As pessoas mantêm a rotina, saem para trabalhar, volta. Tem um código de conduta, tem que ter, como qualquer lugar acaba tendo nesse tipo de contexto. Mas as pessoas estão lá, estão vivas. E elas morrem justamente quando a polícia decide fazer uma operação. Então, a gente tem que responsabilizar, o Ministério Público tem que responsabilizar o governador pelo sucesso de uma operação que ele desenhou para causar exatamente o que causou.